Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje vamos falar alguns aspectos gerais dos crimes contra a honra previstos no artigo 138, 139, 140 do Código Penal, bem como também no artigo 2º da Lei 7716 de 89, que é uma lei que fala sobre os crimes de racismo e que no ano de 2023 sofreu uma alteração significativa, trazendo a injúria racial como uma forma de injúria muito mais grave, ou seja, dos crimes contra a honra tornou-se o crime mais grave, com pena de 2 a 5 anos, mais pagamento de multa. Então vamos falar um pouco aqui sobre os aspectos gerais da defesa dos crimes contra a honra. São 3 crimes, bem dizer, né? Calúnia, 138, difamação, 139, injúria, 140. As penas, elas não são altas, o que faz com que as pessoas tenham uma certa despreocupação em relação ao cometimento desse tipo de crime, até mesmo sobre a sua condenação. Porém, há possibilidades de aumento de pena, dependendo de como o indivíduo praticou esse crime, se utilizando-se de redes sociais ou por algum meio que permita a propagação da ofensa, aumentando assim a pena que incidirá sobre o sujeito que for condenado. Então é preciso ter um pouco de cautela, né? Óbvio que a gente nunca recomenda o cometimento de crimes, porém, se porventura a pessoa se vê numa situação e acaba ali extrapolando numa animosidade ou numa ofensa, um xingamento, ou ao falar sobre um fato desabonador sobre alguém, é importante ter em mente que ter antecedentes criminais, por exemplo, tira da pessoa a possibilidade de obter alguns benefícios que a lei penal prevê. Geralmente, as condenações por crimes contra a honra são condenações brandas. É um crime de menor potencial ofensivo, as penas geralmente não superam 2 anos, porém, mesmo a pena qualificada, aumentada ali, não supera, porém, é preciso ter em mente que ter esse antecedente, qualquer antecedente, é ruim. Porque às vezes vai que você se vê numa situação que você vai ser acusado de algo, às vezes um acidente de trânsito, às vezes um crime passional num momento de estresse, ou até mesmo de autodefesa, e que porventura venham ali te acusar de algum excesso, então você terá perdido de bobeira, né, por um crime que poderia ter sido evitado, que é o crime contra a honra, o seu antecedente. Então, é importante ter em mente esses aspectos da vida humana. Todo mundo está sujeito a uma acusação criminal, a sofrer uma ação penal por qualquer motivo que seja. Então é importante ter em mente essa questão do antecedente para se resguardar o máximo possível. E embora as penas sejam brandas, com exceção da Lei 7716 de 89, existe a possibilidade de aumento, dependendo de como foi praticada a ofensa, bem como a incidência de indenização. Então, perder dinheiro também nunca é legal, né? Apesar das penas, via de regra, serem convertidas em prestação de serviços e tudo mais, é importante ter em mente a possibilidade disso não acontecer. Então, por isso que, como que fica tal situação? Depende do caso concreto, depende de como vai ser a carga acusatória do querelante, se foi praticado contra funcionário público no exercício da função. Depende de várias coisas, várias circunstâncias podem alterar a acusação e o resultado final do processo. Por isso, sempre consulte um advogado. Quais são os crimes contra a honra, grosso modo? Vamos lá. Caluniar alguém, artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Veja que a acusação é de fato definido como crime. Mas eu falei um fato que é contravenção. Conduta atípica não entra como calúnia. Geralmente, quem acusa de calúnia por um fato não definido como crime também acusa de difamação numa imputação alternativa, mas isso é uma questão mais processual. Eu discordo dessa possibilidade, acho que a imputação ela tem que ser direta e objetiva, mas, enfim, há casos, e assim, a maioria dos juízes acabam aceitando que a pessoa acuse alguém de calúnia ou difamação. Aí eu coloco, ou por ter comido um pedaço de pizza, ou por ter jogado videogame, ou por qualquer outra coisa, já que vale tudo. Isso deixa o pessoal um pouco ferrado, eu discordo dessa possibilidade, mas os juízes acabam aceitando para salvar processos, né?
Mas eu discordo, porém, geralmente o pessoal que acusa de calúnia também acusa de difamação, para tipo assim, se não colar esse, cola esse, né? Discordo disso, mas enfim, acontece. Isso por quê? Porque se o fato não for definido como crime, o fato ele pode ser desabonador, ele pode ser prejudicial à reputação, né? Ou seja, se não colar o 138, pode colar o 139, que é a difamação. Veja que a calúnia e a difamação, elas têm uma relação essencial. Todas elas dizem sobre fatos. Na calúnia, um fato falso, definido como crime, e na difamação, um fato que seja prejudicial à reputação do indivíduo, né? Prejudicial à sua reputação no meio social, a reputação objetivamente dita, propriamente dita. Ou seja, a sua imagem, né? a autoestima da pessoa, a estima que a pessoa tem perante os demais. Isso é a difamação. E veja que na difamação, diferente da calúnia, o crime é pela divulgação de um fato, independentemente dele ser verdadeiro ou não. Tanto que, na calúnia e na difamação, existe a previsão da retratação antes da sentença, portanto, o indivíduo que pensou melhor, ponderou, ele se retrata, ele fica isento de pena. Há uma discussão, mas não fica isento, por exemplo, de uma indenização. Tem que pagar à pessoa uma indenização, uma compensação pela ofensa. E por que isso acontece? Porque tanto a difamação quanto a calúnia, elas têm relações com fatos. De modo que, na calúnia, permite-se a exceção da verdade. Diferentemente na difamação, onde a exceção da verdade só é permitida no caso de funcionário público. Eu já explico por quê. O que é a exceção da verdade? A pessoa pode vir e demonstrar que o fato imputado é verdadeiro. Dizer, olha, estão me acusando de ter caluniado, né, atribuído um fato falso, criminoso a alguém, porém está aqui a prova. Ó. Camarada é coisa ruim mesmo. Aí a exceção da verdade isenta o sujeito de pena. E por que na difamação não cabe a exceção da verdade? Em regra, tá? Só cabe no caso de funcionário público. Porque na difamação não interessa se o fato é verdadeiro ou não. E no caso de funcionário público, existe um interesse da administração pública em saber se aquele funcionário público que foi difamado está agindo em conformidade com a lei. Portanto, no caso da difamação contra funcionário público, a pessoa que for acusada pode vir em juízo e dizer, olha, de fato, o funcionário público, ele cometeu esses atos que eu disse. Tá aqui a verdade. E aí a administração faz o que quiser, o indivíduo fica isento de pena. Esses são alguns aspectos. E o dolo? Como que fica o dolo? E se porventura, a calúnia, a difamação e até mesmo a injúria, que eu já vou entrar falando um pouco da injúria, e se o contexto era um contexto de piada, um contexto musical, ou um mero relato? Vejam, existem disposições mais específicas a respeito dos crimes contra a honra, por exemplo, não ser considerado calúnia, difamação ou injúria o ato do profissional do direito que está ali litigando e precisa fazer uma menção a algo, ou precisa ser um pouco mais ácido, mais ríspido, ser um pouco mais contundente no seu trabalho, não será considerado porque ele tem a imunidade profissional. Ou ainda um funcionário público que precisa falar, relatar sobre coisas negativas, condutas desabonadoras de outro funcionário público, também não acaba entrando no crime de difamação, ou até mesmo de injúria, eventualmente, dependendo do que for colocado ali. Então são circunstâncias que têm que ser analisadas de acordo com um caso concreto para que o profissional possa dizer se como que vai ser feita a defesa no crime contra a honra que estiver ali sendo acusado. E já entrando aqui no crime de injúria, o que é injúria? É a ofensa ao decoro da pessoa, né? É a ofensa à sua subjetividade, a aspectos pessoais. Curiosamente, houve uma alteração legislativa que qualificou a injúria, né, por etnia, por origem, deficiência, também
em relação à idade e religião, né? E agregado à alteração da Lei 7716 de 89, questões de raça, cor e etc. Então, é preciso ter em mente que, a depender da forma como foi praticada a injúria, quais elementos foram utilizados para injuriar alguém, a pena vai ser uma, a possibilidade de pena vai ser uma, o rito vai ser diferente, né? A forma de fazer a defesa também vai ser diferente. Então, é preciso analisar caso a caso para saber, olha, do que você está sendo acusado. Foi de ter xingado uma pessoa de idiota, de trouxa, enfim. Ou uma eventual ofensa com termos sexistas, machistas, racistas. Isso alterará a forma de trabalho, porque vai alterar a pena e tudo mais, né? A possibilidade de pena e tudo. E a injúria, ela tem uma outra forma de ser entendida, que é a injúria por atos menores, que não são nem necessariamente, né, a lesão corporal e nem necessariamente a ofensa, que são vias de fato. Por exemplo, empurrões, arranhões, cusparadas, são vias de fato. É uma forma intermediária de se colocar a injúria na imputação, deixando bem claro que, apesar de ser configurado como injúria, a pessoa ainda responde criminalmente pela violência que tiver sido praticada, se porventura, além de injuriar a pessoa com esses pequenos atos, ocorrer ali uma lesão corporal grave e tudo mais. Existe uma aplicação do princípio da consunção, por exemplo, se o empurrão for um ato necessário, por exemplo, a que a pessoa venha a cair e etc. Mas isso é uma questão de atuação do profissional, uma questão mais técnica que não cabe dizer aqui. Mas eu preciso mencionar que existe essa previsão legal da injúria por outras coisas que não meramente palavras, né? No mais, né, vamos falar aqui sobre o dolo na injúria, na calúnia e na difamação já foi falado, mas é sempre preciso analisar o contexto. O contexto para você conseguir extrair a intenção do indivíduo que, porventura, tenha praticado qualquer desses crimes. Isso porque nenhum deles admite a modalidade culposa, então não tem como, de maneira inadvertida, você cometer um crime contra a honra. A intenção, ela tem que ser muito clara. Intenção de difamar, intenção de caluniar, intenção de injuriar. Se demonstrado que o indivíduo não teve intenção, ele é absolvido, a ação é julgada improcedente, a pessoa não responde pelo crime, é inocentada, porque faltou o elemento essencial, que é a vontade livre e consciente de ofender, de agredir, de prejudicar aquela pessoa. Ausente o dolo, isso é analisado de acordo com os aspectos do caso concreto, o agente deixa de responder. Porém, é sempre preciso mencionar que existe a possibilidade de ação civil daquele que se sentiu ofendido. Ainda que, no caso criminal, seja declarado que não houve intenção, no aspecto civil o sujeito pode se valer da justiça para dizer, olha, eu quero ser reparado pela ofensa, ainda que não tenha sido praticada com intenção, com dolo, com intenção de me prejudicar, ou seja, não esteja qualificado o suficiente para uma ação penal, eu quero ser indenizado na ação civil, porque eu sofri determinado e certo prejuízo em decorrência dessa difamação, ainda que não criminosa, porém que me trouxe prejuízos. O indivíduo ele pode se valer das varas cíveis, da ação civil, para querer uma indenização. A pessoa não vai responder pelo crime, evidentemente, porque não foi crime, mas pode ter que indenizar o ofendido. Esses são os aspectos gerais dos crimes contra a honra. Como fazer a defesa num crime contra a honra, sempre buscar a circunstância. Se porventura você perceber que for bem prejudicial ao sujeito, tentar uma composição amigável, tentar um acordo, ou até mesmo a retratação antes da sentença sobre o fato. Tá? É por isso que permite-se a retratação em calúnia ou difamação, porque estamos falando de fato, e aí também interessa à coletividade, há um interesse público em saber que esse fato é falso, que esse fato não é verdadeiro, ou que no caso da difamação, por exemplo, a pessoa se arrependeu, a pessoa vem e se retrata daquele fato que imputou a terceiro, ok?
Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima. Dúvidas, críticas, ameaças e contatos na descrição.